Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Você está no campus Porto Velho, Zona Norte, na licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. E nesse segundo episódio, a gente vai tratar sobre ensinar exige pesquisa. Iniciaremos com a minha audiodescrição, é claro. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro. Hoje estão em formatos de Maria Chiquinha, assim, inspiradas na Princesa Leia do filme Star Wars. Estou com um vestido pink. Ao fundo está a plotagem dos estúdios com tons verdes, cinza e branco. À minha direita está a nossa tela interativa. Minha frente tem um púlpito de acrílico transparente e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. É claro que a gente não poderia iniciar senão com quem? Com ele, o Paulinho, claro, Paulo Freire, nossa maior inspiração. E, inclusive, é tanta inspiração que eu tô até combinando. Olha só, pink, pink. A capa do livro é pink, eu pink, de unha pink. Ai, é maravilhosa. A gente começa com um item do livro Pedagogia da Autonomia, que está disponível no ambiente virtual, e tem o livro físico para quem, porventura, estiver assistindo o nosso vídeo e quiser vir aqui ao campus presencialmente. Ele está disponível lá na biblioteca física também. O item 1.2, lá na página 30, Paulo Freire fala assim: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar. Constatando, intervenho. Intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Ai, é fantástico, né? Dá vontade de ler e ficar só lendo aqui, ó. Só esse parágrafo eu já disse tudo, não preciso nem começar, não preciso nem continuar a nossa aula, nosso encontro aqui, o nosso episódio. Olha, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Partindo desse pressuposto de que eu pesquiso para conhecer o que eu não conheço e para anunciar a novidade, por que a novidade? Porque à medida que eu pesquiso, eu construo um novo conhecimento. Esse novo conhecimento é, portanto, boa nova, é novidade. E essa novidade eu não posso guardar, não posso deixar na gaveta. Eu tenho que anunciar, eu tenho que publicar, eu tenho que falar aos ventos, eu tenho que jogar na rede social, né? E ver a curtida, likezinho. É verdade. Então, a pesquisa, ela é essa mola propulsora do ensinar. Não é possível, para Paulo Freire, um ensino sem pesquisa. Como não há uma pesquisa sem ensino? Toda vez que eu pesquiso, eu também uso esse ato de busca, de procura, de indagação para o quê? Para ensinar o outro, para me colocar diante do outro num processo de diálogo, comunicando o que eu estou aprendendo. Esse é um processo de ensino e aprendizagem. Muito, 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 muito chique. É só as pessoas chiques, sim. Só chique. E para a gente continuar, vamos acompanhar aqui a nossa tela interativa, porque tem muita coisa legal. Bom, olha lá que linda eu de avatar. Nossa! Esse material está disponível no ambiente e a gente começa com a jornada. Sim, a nossa jornada. A nossa jornada tem, claro, outra inspiração maravilhosa. Qual que é essa outra inspiração? O Pedrinho. O segundo livro que a gente vai ter aí sendo utilizado durante todo o curso, né, durante toda a licenciatura, é Educar pela Pesquisa.
E qual que é o objetivo de educar pela pesquisa? Qual que é o objetivo de fazer a pesquisa, locus, instrumento e objeto desse processo? É de desenhar um roteiro teórico-prático do próprio desafio de educar pela pesquisa, do ponto de vista metodológico. O que é do ponto de vista metodológico? Bom, a pesquisa, quando a gente fala aqui de pesquisa acadêmica, de pesquisa científica, não é aquela mera pesquisa que a gente vai fazer ali, jogou, né, abriu o computador, colocou no seu buscador, deu lá, deu um enter e aí aparece um monte de coisinha. Não é essa pesquisa simplória, não é essa pesquisa do senso comum, essa pesquisa simples. Uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa científica, a gente vai ver no nosso terceiro episódio, ela exige rigorosidade, ela exige rigor metódico, metodológico, ela exige um processo, ela exige que você se debruce sobre uma determinada situação, que você analise os condicionantes dessa situação, que você se embase teoricamente sobre o que está acontecendo, né, para você saber, lembra do show da Luna? Para você saber o que está acontecendo. Então, você faz um monte de processos, é um desencadear de processos metodológicos, é um percurso investigativo. Esse percurso investigativo, ele precisa de ter etapas bem definidas. Por quê? Imagina que você vai fazer um bolo pela primeira vez. Você nunca cozinhou, você nunca entrou na cozinha, você resolveu, quero fazer um bolo hoje. O que você faz? Vai lá, né? Digita lá, investiga ali, né? Busca ali, olha a receita do bolo, aí você acha uma receita de bolo. E o que tem nessa receita? Tem o nome da receita, aí tem os ingredientes da receita e tem o quê? O modo de fazer. Por que tem o modo de fazer? Porque se você alterar qualquer elemento ali do modo de fazer, pode dar o quê? Pode dar ruim, né? A massa não cresce, ou não cabe na forma, ou passou do tempo vai queimar, ou tirou antes do tempo não vai estar pronto, né? Se você trocar um ingrediente por outro, pode ser que a química não dê certo. Então, esse passo a passo, esse rigor metodológico, né? O método, o modo como se faz, ele é extremamente importante para que as outras pessoas que passem ou vivenciem situações similares também possam se inspirar nesses procedimentos. Bem como a rigorosidade, né, o seguir esses procedimentos, indica que ele pode ser refeito, indica que ele pode ser aplicado, indica que ele foi observado, indica que ele atendeu critérios, indica que ele definiu parâmetros para que acontecesse. É a mesma coisa quando você vai escolher um produto, quando você vai escolher, por exemplo, um mouse, um teclado. Você não escolhe ele aleatoriamente, você escolhe, tem que ser ergométrico, tem que ser branco, tem que ter o screw, tem que ter os dois botões, o teclado eu quero que tenha um teclado adaptável, eu quero que tenha os números maiores, os números menores. Esses são critérios, são requisitos. Se fizer um teclado diferente desses parâmetros, o que vai acontecer? Vai acontecer que pode ser que o mercado não aceite esse produto. E você espera, ao procurar um teclado, essas especificações. Então, o modo como fazer, o modo de fazer, é o que garante a pesquisa agora, na academia, sua cientificidade. Ela é científica por quê? Porque ela tem um rigor metodológico. Ela tem procedimentos e critérios que são observados, seguidos e que podem ser utilizados em uma nova situação. Presta atenção, não podem ser repetidos, não é repetição. Podem ser utilizados em uma nova situação. Claro que para a educação, para a pesquisa na educação, cada caso é um caso. Então, nem tudo vai ser extremamente aplicado do mesmo modo como foi em um caso anterior, porque o contexto é diferente, os sujeitos são diferentes, o local é diferente, as pessoas, todo o contexto é diferenciado, tá? Mas a gente começa com ele, com essa pessoa maravilhosa que é o Pedrinho. Aqui tem o link, né? A gente vai abrir, tá disponível no Google Books, tá? E esse Google Books, o link tá disponível no ambiente virtual, é claro. Eu vou só ampliar aqui pra gente ver. Então, o Google Books tem a licença,
não é? Para poder disponibilizar algumas páginas e, evidentemente, que a gente destacou essa página aqui em que o Pedro, porque ele é meu íntimo, né, gente? Vocês sabem, né? Pedro e eu somos assim, ó, best friend forever. Vamos falar o inglês mais bonito, né? Best friends forever. O Pedro Demo vai trazer essa cíclica aqui de como pode ser um processo que se orienta pela ética de fins e valores da educação, na vista de construção do conhecimento. Então, eu tenho educação pela pesquisa, é a educação tipicamente escolar. O que acontece? Eu tenho que ter um questionamento reconstrutivo. Lembra do show da aluna? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Aquela mesma inspiração ali do Paulo Freire, do eu me indago. Eu indago sobre a realidade. Essa indagação, essa pergunta é um dos primeiros elementos do processo científico. Mas o Pedro Demo coloca 2 elementos. Porque esse questionamento ele tem que ter qualidade formal e qualidade política. Olha só, é muito importante que a gente possa perceber esses elementos. Eu vou deixar até maior aqui para a gente ver com mais clareza. Qualidade formal e qualidade política. É o cerne do processo de pesquisa. O que é a qualidade formal e a qualidade política? Bom, a qualidade formal é o rigor do método. Nós vamos aí, ao longo do nosso percurso, compreender algumas normas de formatação, algumas normatizações. Por exemplo, para você produzir um livro, ele tem que ter capa, tem que ter contracapa, frontispício, tem que ter o título, tem que ter o índice, tem que ter a paginação, né? A letra, a fonte, a cor da folha. Tudo isso são normas. Para você escrever um texto acadêmico, um texto científico, também existem normas. Para você construir, né, fazer uma agulha, tem que ter normas. Para você fazer um avião, também tem que ter normas. Essas normas, elas conferem segurança. Então, essa segurança é garantida por esses critérios normativos. Então, quando o Pedro Demo fala de qualidade formal, é essa formalidade de um documento. Né? O tamanho da fonte, o tipo da fonte, que no caso é a letra, a quantidade de palavras, as partes que esse trabalho tem, se ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se ele usa fontes fidedignas, fontes teóricas, né, um bom embasamento teórico, autores que já escreveram sobre o assunto, outras pesquisas, dados oficiais. Então, isso é a qualidade formal de uma pesquisa. E a qualidade política é o que o Paulinho já vem falando com a gente. É a capacidade crítica do sujeito. Né? A qualidade política vai estar em não só você olhar os dados, mas você se debruçar desses dados, criticar esses dados, não no sentido de falar assim, isso está errado. Não, mas são verdadeiros? Até que ponto são verdadeiros? Como que eu posso usar esses dados, se são verdadeiros, para melhorar ou para transformar a minha realidade? Que ações que advêm desses dados? Isso é a qualidade política da pesquisa. Para ele, a pesquisa tem que ter esses 2 elementos. Sem esses 2 elementos, ela não tem alma. Voltando. Pesquisa deve ser atitude cotidiana. Sim, deve ser atitude cotidiana no professor e no aluno. O Pedro Demo, ele vai entender a pesquisa para além do ambiente acadêmico, para além do ambiente universitário, para além do ambiente do laboratório. Aquela imagem que a gente tem, que é todo mundo de jaleco, todo mundo de óculos, manipulando elementos químicos, a gente acha que cientista é só esse. Claro que não, né? Todo professor que se baseia pela pesquisa como princípio formativo, ele é um pesquisador, ele é um cientista da sua área, um cientista da onde? Da educação. É um cientista do conhecimento educacional. E é essa atitude que o Pedro Demo também acredita que deve ser inspirada, que deve ser estimulada nos alunos, tanto do início do ensino fundamental quanto do nível superior. Mas ele não para aqui. Ele volta lá e ainda ele inclui um 4º elemento, que a educação é o processo de formação da competência humana histórica. Portanto, esse ato de pesquisa, esse movimento,
com os dois princípios, que é a qualidade formal e a qualidade política, ele está na formação histórica do ser humano. À medida que eu tenho consciência eu tenho consciência do meu agir, do meu pensar, do meu existir, eu vou usar a pesquisa e vou pesquisar e vou indagar sobre essa realidade para que essa realidade possa ser transformada, tanto mais ou menos de acordo com as condições que eu possuí naquele momento histórico. Ai, é lindo, né? Eu fico, olha, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, a gente fica inspirado com essas coisas. Bom, espero que vocês estejam inspirados também. E, portanto, o que é essa pesquisa? Bom, olha aí o Paulinho, que tudo. O que a gente acabou de ler, olha só. Vale reforçar, né? Ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Então, não, olha, tarefinha de casa. Tarefinha de casa não. É parada obrigatória a leitura do Paulinho. E essa pesquisa, ela vai ser mobilizada por onde? Ela vai ser mobilizada pela curiosidade. Por quê? Porque a curiosidade nos leva à pesquisa. A pesquisa nos leva a pensar certo. Pensar certo em termos críticos. É uma exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se mais e mais metodicamente rigorosa, transita da ingenuidade para o que venho chamando curiosidade epistemológica. Agora o negócio começa a ficar mais complicado, né? As bases já começam a ser estremecidas, porque a gente já adentra numa área do conhecimento que já não é mais o conhecimento do senso comum, que já não é mais o nosso achismo, não são mais os nossos valores absolutos. A gente vai discutir o conhecimento científico. E o conhecimento científico, segundo Paulinho, faz o quê? Olha, ele exige esses momentos de um ciclo gnosiológico. Olha, fica aí. Mas você sabe o que é gnosiológico? Você sabe? Você não sabe? Eu também não vou falar. Não, vá, procure, investigue. Gnosiológico é origem, né? A origem, a questão científica, a questão da construção desse conhecimento em essência, né, da epistemologia. Então, esse ciclo faz com que a curiosidade, ela deixe de ser essa curiosidade que é essa curiosidade rasa, que é essa que você busca, né, no seu celular, no seu computador, essa que você busca, olha, quero saber como é que faz um bolo. Aí você vai lá, tá aqui, beleza. Essa é uma curiosidade o quê? Essa é uma curiosidade ingênua, né? A ingenuidade. Para uma curiosidade o quê? Uma curiosidade epistemológica, que é o quê? Metodicamente rigorosa. Aquilo que a gente comentou anteriormente. Ela pressupõe e ela possui um processo rigorosamente observado e observável e futuramente aplicável em novas situações. Então, à medida que, por exemplo, um neurocientista, ele estuda o desenvolvimento do cérebro humano e nesse desenvolvimento ele identifica que tanto mais tempo uma criança fica exposto à tela, né, maior serão, por exemplo, maior será o risco de déficit de atenção. Um exemplo, uma suposição, né? Não são dados que eu trouxe aqui de uma pesquisa objetiva, né? Estou exemplificando. Então, suponhamos que esse seja o caso. O que acontece? Aí você vai perguntar, será? Será que se ficar exposto aí, o quê? Quanto tempo que precisa ficar exposto? A que tipo de tela? Será que toda criança que ficar exposta à tela nesse mesmo tempo, ela vai ter um risco aumentado de déficit de atenção? E aí? O que a escola vai fazer? O que o professor vai fazer? A escola também vai usar a tela? Ela vai usar a tela até quanto? Até quando? Como? Então, perceba que para que essa pesquisa ela tenha validade, ela precisa verificar se
quantas crianças que foram, né, observadas, quais os tipos de telas que foram utilizados, por quanto tempo, né? E esse lapso temporal de estudo dessas crianças foi durante quanto tempo? Foi 1 ano que eles ficaram observando? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Porque às vezes em 1 ano você tem uma resposta, em 6 meses você tem outra, em 2 anos você tem outra. Então, é essa rigorosidade do processo que dá validade ao conhecimento científico e o torna, portanto, uma curiosidade epistemológica, no sentido de que vai à essência do que está sendo observado. E tá tudo lá no Paulinho. Mas a gente tem mais, ou seja, olha, a jornada vai da pesquisa para a curiosidade, da curiosidade para a pesquisa e dela para a educação. Quando a gente fala de educação, a gente percebe que... Ai, que lindo! Esse modo de ver parte da definição de educação como um processo de formação da competência humana com qualidade formal e política, encontrando no conhecimento inovador a alavanca principal da intervenção ética. Nossa, que tudo! Intervenção ética? Sim, intervenção ética, por quê? A ética aqui entendida é uma ética que você vai fazer o quê? Que você vai... A ética que traga é a ética de responsabilidade de que essa curiosidade que foi epistemologicamente tratada num processo de rigor metodológico e gerou conhecimento, e esse conhecimento vai ser anunciado, ele vai ser anunciado para quê? Ele vai ser anunciado para que eu possa transformar a educação, para que essa educação possa ser melhorada, para que novas condições possam ser atendidas, para que mais pessoas possam ter esse direito acessível, para que mais professores possam estar em condições adequadas de realizar o magistério. Então, essa é a razão de você usar a pesquisa como processo formativo para a educação. E aí, todo esse movimento vai gerar o quê? Vai gerar esse conhecimento. E o que é conhecimento? Bom, o Pedro Demo, lá no livro Praticar Ciência, que é outro livro, né? Então, são 2 livros aqui do Pedro Demo, Educar pela Pesquisa e Praticar Ciência. Esse daqui está disponível no ambiente virtual. Ele vai dizer o quê? Olha, conhecimento é, pois, dinâmica, desconstrutiva e reconstrutiva. O primeiro gesto do conhecimento é desconstrutivo, questionador, para depois, e só depois, ser reconstrutivo, ou seja, propositivo, e permanecer sempre aberto e discutível. Ciência não produz conhecimento verdadeiro, mas discutível. Gente, é muita inspiração. Eu fico assim, olha... eu fico até sem ar quando eu leio essas coisas, porque dá vontade de ficar lendo o dia inteiro, fala a verdade. Então, olha o que o Pedro Demo vai dizer. Olha a clareza da fala do Pedro Demo ao definir conhecimento. Conhecimento é uma dinâmica. Conhecimento não é algo posto, acabado, fechado, foi escrito e ninguém mais discute sobre isso. Agora isso é verdade eterna, absoluta. Não, claro que não. Conhecimento é uma dinâmica, é um gerúndio, é uma constante. É uma constante de quê? De desconstrução e reconstrução. Desconstrução porque você vai se questionar, você vai indagar, você vai perguntar, você vai duvidar. E esse movimento vai levar à pesquisa, ao rigor metodológico de investigação, para buscar uma resposta para essa sua indagação. E essa resposta que é o conhecimento reconstrutivo, que é a proposição. Quando você chega a uma resposta, você propõe uma nova situação, você propõe uma nova oportunidade de acontecer alguma coisa. Mas perceba, essa proposição não é definitiva. Então, vamos lá. A gente tem uma turma
Vamos exemplificar. Nós temos uma turma de 4º ano e nesse 4º ano eu tenho alguns alunos que eles não conseguem ali, eles ainda não conseguem ler e escrever. Já estão no 4º ano e não conseguem ler e escrever. E aí eu vou fazer o quê? Mas por que eles não conseguem ler e escrever ainda? O que está dificultando esse processo? Então eu questiono, o que está dificultando esse processo de desenvolvimento da leitura e escrita com esses alunos do 4º ano? Bom, então eu vou investigar o que está acontecendo. E aí eu não sei o que está acontecendo, é por isso que eu vou investigar. Então eu posso descobrir, eu posso constatar várias situações que levaram a essa dificuldade de ainda não conseguir ler e escrever. O próprio percurso escolar, às vezes a ausência de professores, às vezes a falta de material, estímulos ou incentivo da família, né, dos familiares, dos responsáveis, às vezes é alguma necessidade específica de aprendizagem e, dependendo do que eu constatar, eu vou fazer o quê? Eu vou propor. Bom, digamos que seja que possa ser uma questão de material. Eles não manipularam materiais, eles não tiveram acesso a livro, eles não leram, eles não têm livros em casa, não tem livro na escola, então como é que eu vou ler e escrever se não tem livro? Então aí eu posso o quê? Fazer uma proposição. Vamos comprar livros? Parece mais simples do que a gente pensa, não é verdade? Porque não é difícil. Mas em algum dado momento da história falaram que isso era muito difícil e que não era para professor. Professor não tem essa capacidade de ser pesquisador, sabe? Professor é professor. Professor não pensa. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Nós somos seres pensantes e trabalhamos com o conhecimento. E é por isso que a gente entende o conhecimento nessa perspectiva de algo dinâmico. À medida que eu proponho, então, por exemplo, eu proponho um material didático, um jogo de sílabas, um jogo de letras, um jogo de palavras, um novo material didático, um jogo da vida em que ele tem que, à medida que ele vai na trilha, ele tem que ir montando palavras ou fazendo leituras, lendo diferentes livros para poder responder a trilha, o jogo. Ai, olha que ideia boa, acho que eu nem tinha pensado nisso. Acabei de me surgir essa ideia. E aí, portanto, essa proposição, ela é sempre aberta e discutível, porque ela não acabou. O que o Pedro Demo vai dizer é que esse conhecimento, ele não é absoluto, ele é provisório. As verdades são provisórias. O que é verdade hoje já não é verdade amanhã. Então, esse jogo pode ser suficiente hoje e pode não servir amanhã. Amanhã teremos que conceber novas estratégias de aprendizagem, né? Novos instrumentos. Porque o contexto pode ser diferente, porque os alunos, por sujeitos, são diferentes, porque aí a escola já possui livros, então os livros não são o problema, né, que a escola enfrentou para dificultar o processo de leitura e escrita. E é por isso que são provisórias. Se você quiser acessar o livro, né, como esse material é interativo, está lá no ambiente virtual, quando você acessar o material, você clica aqui no ícone, né, do link que vai abrir diretamente o livro lá do Pedrinho. E vamos seguir reto toda a vida, que é logo ali, não é verdade? Porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Bom, e como que se dá esse processo metodológico? O quê? É o quê? O quê? O que é sempre o começo? Qual é ou qual deve ser o propósito da pesquisa? O que caracteriza um trabalho científico? Como julgar uma boa pesquisa? Fazer ciência ou política de intervenção? Que procedimentos devem ser seguidos para manter o rigor na construção e análise de dados? Esses questionamentos, percebam que não são questionamentos meus, são questionamentos da Marli André, que escreveu o livro Pesquisa em Educação, né, o artigo Pesquisa em Educação é um artigo que tem aproximadamente 10 páginas que está disponível aí no ambiente virtual. E ela se indaga sobre quais são as orientações para uma boa pesquisa em educação. Então, sempre vai começar com uma indagação. Toda pesquisa, todo o processo de metodologia científica em que envolve uma pesquisa ou todo o processo de metodologia, de rigor metodológico que envolve uma pesquisa científica, ela tem que começar com o quê?
E o que é sempre o elemento questionador, tá? Sempre o elemento questionador. Para quê? Para quê? Sempre vai haver essa pergunta. Você vai fazer o quê? Para quê? Né? O para quê é a sua motivação. Para quê? Você vai fazer isso para quê? Toda pesquisa tem esse elemento, o para quê. Você vai pesquisar isso para quê? Você vai desenvolver, você vai investigar a dificuldade de leitura e escrita para quê? Você vai analisar um livro didático para quê? Você vai realizar, estudar o processo de organização do currículo para quê? Tem que ter um para quê. E esse para quê, ele é a motivação. Né? Para quê? Conhecimento como instrumentação poderosa da formação da autonomia, da autoria e seus limites. É a capacidade de influir no próprio destino e no dos outros. Fazer e fazer-se oportunidade. Protagonismo histórico e social. Então, é para quê? Para dar esse protagonismo histórico. O para quê é a sua finalidade. Na verdade, o objetivo. A gente pode traduzir o para quê nos objetivos. Você vai desenvolver uma pesquisa com que objetivo? Para o protagonismo histórico e social, para atuar na sociedade. Você não vai desenvolver uma pesquisa para guardar essa pesquisa. Você não vai desenvolver essa pesquisa só para o seu professor orientador ler e dar uma nota. Não é esse o objetivo da pesquisa. Né? O objetivo de uma pesquisa é para que ela seja usada como conhecimento base para ação na história e na sociedade. Quais são os impactos que a sua pesquisa vai provocar? Né? Impactos práticos de teorias, de tecnologia, né? Na sociedade. E aí você tem que ver que a gente tem um elemento que, quando você pensa pesquisa para que haja protagonismo histórico, você tem que assumir uma posição política de pesquisador. Né? E essa participação na sociedade, né, requer modos de associar-se e participar do controle democrático. Exatamente, requer que você faça parte desse processo. Né? Requer que você atue. E à medida que você atua, você se coloca em uma posição política de defender ou de lutar por determinados direitos e determinados deveres. Correto? Não há nesse caso, vamos voltar aqui, não há nesse caso uma pesquisa com qualidade política, como o Pedro Demo coloca, sem que haja essa ação política. Essa ação política significa que você vai intervir. À medida que você intervém no mundo, você assume um posicionamento político, porque essa intervenção vai favorecer alguém ou, né, vai ser a favor de alguém, a favor de algo, em luta de alguma coisa. E nem sempre é o que os outros querem. Aí você começa a incomodar. Quando você começar a incomodar, você sabe que você é um pesquisador político. Ai, que legal. E você faz isso para quê? Você faz isso por quê? Então, o para quê, o seu objetivo. Você quer pesquisar para alcançar o quê? Para transformar a realidade, para ter um material didático adaptável, para ter um professor auxiliar para os alunos do espectro autista, para ter atendimento psicológico às crianças na escola que sofrem de abuso, para quê? Olha só, para quê? Veja, o objetivo. E você faz isso por quê? Bom, o porquê é a sua motivação. A motivação, ela é o que te levou a pesquisar esse assunto, o que te levou a procurar a respeito disso, o que está te levando a pesquisar. Essa é a motivação. Motivação, ela é muito intrínseca e geralmente o porquê, ele é muito pessoal. Mas ele, para ser do ponto de vista científico, além de ter esse elemento de pessoalidade, ele também tem que ter razões acadêmicas e sociais.
A Selma Garrido Pimenta, ai, Selminha, nossa, olha, Selminha é tudo, hein? Cola na Selminha que você vai bem. A Selma é maravilhosa. Selma Garrido Pimenta estuda e pesquisa. Pesquisação e pesquisa currículo e pesquisa interdisciplinaridade há algum tempo aí. Então, Selminha é um mentor, né? É uma mentora nossa aqui. E a Selma, ela diz o seguinte: a importância da pesquisa na formação de professores acontece no movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o quê? Sobre o ensinar na reflexão crítica sobre a sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada, institucional e historicamente. Então, a Selminha, quando fala, olha, por que é importante você fazer pesquisa? Porque a pesquisa permite isso, você refletir sobre a sua atividade docente. Não só você sozinho, mas você na dimensão coletiva do ensinar. Porque você ensina na escola, e a escola é um espaço coletivo. Né? A escola está onde? Está numa comunidade. A comunidade é um espaço coletivo. E a comunidade encontra-se aonde? Em sociedade. E a sociedade é o quê? Coletiva. Portanto, essa reflexão, ela acontece no diálogo, no coletivo. Quando a gente pensa metodologicamente, para você escrever o porquê, esse porquê ele tem um nome bem definido na metodologia científica. O porquê na metodologia científica a gente nomeia como justificativa. Você vai justificar a sua pesquisa. O que é a justificativa? Por que você está fazendo essa pesquisa? Né? Vê o porquê? Então, a justificativa é você responder o porquê que você está fazendo essa pesquisa. Por que você escolheu pesquisar esse assunto? E aí você tem, basicamente, alguns elementos aqui que são importantes. Na pesquisa em educação tem grande importância esses elementos. As emoções, as vivências, os valores e a realidade. O que não é verdade em pesquisas mais objetivas e nas áreas das exatas, por exemplo, nas áreas da biologia. Né? Às vezes, essas razões subjetivas não têm o mesmo peso nessas áreas do que na pesquisa em educação. Na pesquisa em educação, essas razões subjetivas têm um peso muito grande porque a gente considera o sujeito. E o sujeito é subjetivo. E a subjetividade implica o quê? Implica que eu sou histórico, tenho emoções, eu tenho vivências, eu tenho valores e eu tenho a minha realidade. Mas a tríade que pode ser considerada, independente se é numa área mais das exatas ou se é numa área mais das ciências sociais aplicadas ou se é na área das ciências humanas, como é a educação, faz parte, é essa tríade da motivação pessoal, importância acadêmica e contribuição social. Então, se você responde na justificativa o porquê nesses 3 elementos, né? Qual foi a sua motivação pessoal? Então, você está fazendo essa pesquisa por quê? Porque sua mãe, seu pai, alguém da sua família é professor, porque você já trabalha na escola, porque seu filho ou a sua filha ou alguém da sua família encontra esse tipo de dificuldade. Então, essa é a sua motivação pessoal. Importância acadêmica. O que essa pesquisa vai trazer de colaboração para o conhecimento em educação? Para o conhecimento sobre o processo de ensinar e aprender, sobre as práticas pedagógicas. E, por fim, a contribuição social. Então, imagine que depois que você investigou, que você pesquisou, que você estudou, que você fez uma proposição, essa proposição vai fazer que transformação na sociedade? Digamos que você pense, olha, a partir daquele exemplo do 4º ano com dificuldade de ler e escrever. Você investigou, qual foi a sua motivação? Você trabalha na escola. Você atende esses alunos, você é um professor voluntário lá na escola, né? Um colaborador da escola, e você percebeu que essas crianças têm muita dificuldade e essa é a sua motivação pessoal. Qual que é a importância acadêmica de você estudar isso? Bom, e se tiverem mais crianças com dificuldade de ler e escrever, que apresentem situações similares, essas dificuldades podem ser minimizadas, viu? A importância acadêmica.
E a contribuição social? Quer dizer que se eu apresento, por exemplo, uma estratégia, um método, uma dinâmica ou um material didático que possa minimizar essa dificuldade de ler e escrever, significa que as crianças nessa fase estarão lendo e escrevendo. E isso permite a eles inserção social, ou seja, eles são capazes de atuar na sociedade. Diminui a evasão, diminui o gasto público, diminui os impactos de uma criança com defasagem em idade série e contribui com o quê? Contribui com, imediatamente, a aprovação, contribui com a capacidade de não só ler a palavra, mas ler o mundo. Aí Paulinho, de novo, ele vai falar, né, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, leitura do mundo, ele vai passar a fazer essa leitura do mundo ainda melhor do que ele já fazia, porque agora ele está instrumentalizado pela leitura da palavra. Então, veja qual é a contribuição social. Então, independente da área, se você for fazer um projeto de pesquisa, se você for pesquisar, se você for fazer um texto acadêmico em que exija uma justificativa, que é o porquê que você está pesquisando esse assunto, baseie-se pela tríade motivação pessoal, importância acadêmica e contribuição social. A gente tem aqui o link da Pimenta, vamos lá. Olha só aí o livrinho dela, né? O livrinho não, o artigo dela que está disponível na Cielo. Esse é o artigo, Pesquisação Crítico-Colaborativa, construindo o seu significado a partir de experiências com a formação docente. Então, ela é pesquisadora da Universidade de São Paulo e aqui está um modelo de artigo. O que é um artigo? Esse artigo ela usou para quê? Ela usou para fazer aquilo que o Paulo Freire colocou lá no início, lembra? Olha só, vamos voltar aqui, ó. Paulo Freire diz assim, pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Pois é, como que a Selminha comunicou e anunciou a pesquisa dela, que foi sobre pesquisação? Ela comunicou em forma de um artigo. A pesquisa científica ela vai se comunicar com o mundo exterior por meio de um livro, por meio de um artigo, por meio de um evento científico, um seminário. É assim que a gente comunica a novidade da pesquisa. Isso aqui eu tenho um modelo de um artigo, a gente ainda vai estudar essa formatação, essa estrutura, mas ele já está disponível aí para você fazer a leitura e ver quais foram os resultados que a Selminha encontrou com relação à pesquisa. Olha só de onde a gente tirou aquele texto dela ali, olha só que bonitinho, bem aqui. Deixa eu aumentar aqui, que aí você consegue ver. Ó. A importância da pesquisa na formação de professores acontece no movimento que compreende os docentes como sujeitos que podem construir conhecimento sobre o ensinar, na reflexão crítica sobre sua atividade, na dimensão coletiva e contextualizada, institucional e historicamente. Lindo, não é? Olha só que bonitinho. Pois é, aquilo que eu fiz foi uma citação. A gente vai estudar a citação aí depois. Não vos afobeis que isso vai acontecer. Bom, entendido o porquê, a gente vai para o como. Como? Lembra? Opa! Como? Como é a própria jornada. E aqui a gente se inspira na jornada do herói. É claro, a jornada do herói, inclusive, foi uma grande professora aqui do Instituto, a professora Adriana Zanchi, que me apresentou esse livro maravilhoso do Joseph Campbell, que trata de que a maior parte dos romances, dos livros, aí eu digo livros no sentido de romance, filmes, séries, ele tem uma estrutura base que é a jornada do herói. Esse percurso, ele tem algumas marcações que são muito comuns em todas as histórias que o Joseph Campbell estudou e por isso que ele diz que a maior parte das obras de ficção, de literatura, tem essa estrutura, que é a jornada do herói. E a gente está nessa jornada, a gente se inspirou no Joseph Campbell para fazer a jornada de educação aqui no seu percurso formativo de realização da busca. O como é justamente o passo a passo, tá? Então, olha só. O como na jornada do herói, o Joseph Campbell coloca assim, olha, como é que começa? Tem um homem comum, uma pessoa lá, né? Sou uma pessoa assim, sou uma pessoa inocente, passeando por aqui, aí acontece alguma coisa. Ele é chamado a resolver algum problema.
Aí ele fala assim, não, isso não é para mim, não vai dar certo, né? Que é a recusa do chamado. Aí ele vai encontrar com o mentor, tá? Ele encontra com o mentor, que é essa pessoa que vai orientá-lo a atender esse chamado e ser, portanto, a pessoa que vai mudar o mundo. Ele vai passar por provações e aí ele vai entrar num estado de casulo. O que é esse casulo? A gente pode entender o casulo aqui como a faculdade, tá? Que é o momento em que ele vai, né, absorver todos esses conhecimentos meteorológicos para aprovação suprema. A aprovação suprema pode ser, talvez, o TCC, né? Pode ser o estágio, Então, ele faz a sua iniciação, que é a sua caminhada nessa nova jornada, nesse novo percurso, e ele vai por esse caminho que é novo, que ele não conhece, e ele enfrenta todas essas batalhas e acontece o quê? A ressurreição. Ele se torna educador. Depois que ele se torna educador, você tem o quê? Quem não já ouviu o filme? Harry Potter e a Pedra Filosofal. Pois é, não saiu do nada esse nome, né? Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal é o próprio herói. É ele transformado e transformador da realidade em que ele está. Ele altera essa realidade para uma realidade melhor. Você não já viu isso aí nos filmes? Eu tenho certeza, né? Olha, se você já assistiu, por exemplo, Guerra das Estrelas, se você já assistiu Harry Potter, se você já assistiu o Romance da Sessão da Tarde, você vai ver que tá lá, né? A pessoa, né? Uma pessoa inocente, aí acontece alguma coisa, ele vai salvar o mundo, ele precisa, só ele tem esse poder de salvar o mundo. E aí ele é chamado para salvar o mundo, mas ele diz que ele não consegue, que não é ele não tem esse poder, mas ele tem esse poder. E aí, então, ele passa a entender, ele assume a responsabilidade, ele assume a sua identidade enquanto herói. Então, outro filme que a gente pode aí elucidar, o filme da Mulher Maravilha. Ela tá lá, ela é só uma guerreira, né, inocente, lá na ilha das Amazonas. E aí, o que acontece? Aparece um soldado da guerra. E aí ela vê que o mundo fora da ilha está em guerra. E é o chamado dela, é chamada a salvar o mundo. Mas o que ela fala assim? Não, mas eu não tenho esse poder, eu não tenho condições de salvar o mundo. Até que ela descobre que sim, ela é a própria armadura, né? Ela é a Mulher Maravilhosa com o poder de transformar o mundo. E ela vai, então, né, faz o percurso, que é ir para o mundo exterior, que é onde está ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E aí, acho que a Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial. E aí ela vivencia todo o caos da guerra e durante a vivência desse caminho, ela se fortalece, ela descobre a espada, o escudo, o laço. Então, ela usa esses artifícios para quê? Para finalizar a guerra e salvar o mundo. Então, essa é a mesma história sua. Exatamente a mesma história minha, né? Nessa jornada de se transformar professor. E essa é a mesma jornada do quê? Da pesquisa. Então, a pesquisa começa assim, você tá lá, inocente, né? Não tem pergunta nenhuma, de repente, ei, por que esse aluno não tá aprendendo? Por que essa criança não aprende? Aí você, não, mas isso não é problema meu, não, eu nem sei como é que resolve isso. Aí você vai, encontro com o mentor, com o Paulo Freire, a Selma, o Pedro Demo, futuramente o Jean Piaget, o Vygotsky, o Foucault e tantos outros, né, Emília Ferreira e tantos outros autores e pesquisadores que vão subsidiar aí a sua caminhada para que você possa ressurgir enquanto educador. Mas essa ressurreição, ela acontece aqui, a pesquisa, ó. Esse processo também é o processo de pesquisa. Você encontra a teoria, aí você vai fazer as provações, são os testes que você faz, que é o rigor metódico que nós comentamos aqui, né? As testagens nesse ambiente, com essas pessoas, com esse material funcionou? Não, não funcionou. Demorou quantas aplicações? Quantas vezes que eu tenho que fazer? Com quantas pessoas que eu tenho que fazer? Durante quanto tempo? São as provações. Aí você tem a aprovação suprema, é que se o que você propõe dá resultado, que resultado que dá? Em que medida que esse resultado é aplicável?
Aí você faz esse caminho, portanto, deu resultado, você apresenta o resultado. A ressurreição é justamente você apresentar esse resultado para a coletividade, para o mundo exterior, e aí você se torna o quê? Você se torna um professor pesquisador. Então, toda a licenciatura, graduação, todo o nível superior, você vai ter esse percurso da investigação científica, que a gente costuma chamar de trabalho de conclusão de curso, mas que toda a prática científica tem esse percurso por analogia, é claro. Por analogia, porque aqui a gente está se inspirando na jornada do herói do Joseph Campbell. Ele está sendo um mediador didático para a gente explanar esses conhecimentos aqui para você, certo? E, então, esse como? Como de novo? Não, professor, mas você não acabou de falar? Sim, acabei de falar, mas a gente vai ver de novo como é que faz, olha só. Aí, o que que acontece? A gente viu agora esse esquema do Pedro Demo, né, de que eu tenho começo com a pesquisa escolar, para depois ter a qualidade formal e política, para depois ter ela assumir a pesquisa como uma atitude cotidiana, para então incorporar isso no meu processo de formação. Isso compreende os elementos de rigorosidade metódica, com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. O que é objetos cognoscíveis? Lembra de gnoseológico, cognoscível, epistemológico? São palavras típicas da ciência. Então, cognoscível é de conhecer. É um objeto que você vai conhecer, você vai aprender sobre esse objeto. E aí, para você saber, para você conhecer, para você entender um objeto, você precisa de uma rigorosidade metódica para se aproximar dele. Então, como é que você vai entender qual é a dificuldade que essas crianças estão tendo para ler e escrever? Você tem que conhecer a realidade dessas crianças. Você vai ter que ir lá, você vai ter que passar algumas horas com essas crianças, você vai ter que apresentar diferentes recursos para essas crianças para ver se é uma questão de recurso, você vai ter que conhecer os familiares, os responsáveis dessas crianças para ver se elas estão recebendo o devido incentivo, a devida atenção, o devido suporte em casa, se não estão recebendo, como que a escola poderia suprir essa ausência, o que mais? Você vai ter que estar com esse grupo para você entender quais são as dificuldades que eles estão passando, né? Se os professores que os atendem estão devidamente instrumentalizados ou não estão, ou que condições que os professores tinham ou têm para trabalhar com essas crianças. Então, essa aproximação, ela tem que ser metódica, ela tem que ser rigorosa, ela tem que ter etapas, ela tem que ter critérios, ela tem que ter elementos, ela tem que ser muito claro o modo de fazer, para que não haja dúvida de quem vai conhecer, né, de quem vai ler sobre o seu conhecimento. Mas eu não entendi nada aqui, isso aqui. O que isso aqui está dizendo? A mesma coisa de você pegar a receita e falar assim, ó, mistura tudo e bota para assar. Vamos fazer esse exercício. Você pegou lá a receita de bolo de liquidificador. Junte todos os ingredientes e bote para assar. E aí, o que você vai fazer? Se você der isso para uma criança, o que ela vai fazer? Ela vai pegar todo, juntar, colocar numa bacia e colocar no forno. Não é verdade? Mas não é assim que é para fazer. Então, se você não for devidamente esclarecido o passo a passo, não é possível você utilizar, não é possível você inspirar outra pessoa a fazer. Porque não está claro como vai ser feito. Não está claro como foi feito. Então, esse rigor metódico é essa explanação minuciosa de como foi analisado e como pode ser aplicado em novas situações. Aí, um modo de fazer. Quebre os ovos, bata as claras em neve, junte 2 xícaras de açúcar, bata o açúcar com os ovos até derreter, acrescente aos poucos o leite, moderadamente, até obter uma massa homogênea. Após isso, acrescente a farinha de trigo, né? Então, olha só, como ficou totalmente claro o processo. Eu não vou jogar um saco de farinha de trigo dentro da bacia. E quanto de farinha de trigo que eu vou colocar? Também não ficou claro. Então, ele é detalhar o processo. O como fazer é detalhar o processo, certo? Bom, e aí? De que jeito? Mas eu acabei de explicar. Eu não acabei de explicar de que jeito? Pois é, mas não ficou claro, então vamos falar de novo. De que jeito?
Esse esquema aqui do Desord é maravilhoso, fabuloso. Para mim é um dos melhores esquemas e por isso eu o trouxe aqui para trabalhar com vocês, para discutir com vocês. Que ele consegue condensar, consolidar toda a fase de uma pesquisa científica nesse esquema. O livro do Zord, ele está disponível lá no ambiente virtual, na biblioteca virtual, o link está no AVA e o livro está no Swap, né, o acesso lá no Swap. Vou abrir aqui para vocês visualizarem o livro, mas primeiro a gente vai ver aqui, ó, esse esqueminha bonitinho do Desord. Ai, que lindo, olha só. Então, o que acontece? A pesquisa, ela tem basicamente 3 fases. A fase de estruturação lógica, a fase de execução e a fase de disseminação. A fase de estruturação lógica é aquela em que veio a curiosidade, né? Você se indagou, você está indagando a realidade, então você concebe um tema, o quê, né, para pesquisa, você estrutura o seu projeto com essas fases que a gente falou, e essa é a fase de estruturação, é a ideia e o projeto. Aí você vai para a fase de execução, em que você vai construir os dados, vai obter os dados por observação, aí você vai usar o método, né, o como fazer, porque você vai poder testar, observar, interpretar, visualizar, conversar, dialogar. Depois que você tem esses dados, você analisa esses dados à luz da teoria, por exemplo, à luz do que fala Paulo Freire, do que fala Selma, do que fala o Pedro Demo, e aí você redige, né? Você vai escrever, você vai redigir esses dados. Redigir eles para que você possa o quê? Fazer como o Paulinho falou, anunciar a novidade numa publicação. A redação e a publicação é a fase de disseminação. Vamos ver se vai abrir aqui. Vai abrir a sua biblioteca, né? Se você não tiver logado no Swap, toda vez que você clicar no link aqui na apresentação ou no AVA, ele vai dar esse tipo de página. Vou logar aqui, como você deve logar aí também, tá bom? Para vocês verem o passo a passo. Abrimos lá. Então, agora o que acontece? Olha só, agora, se eu logar, vou mostrar para vocês a diferença, tá? Se eu clicar no link, ele vai direto e ele vai abrir. Aí vai aqui, deixa eu só abrir para vocês, ó. Minha biblioteca. Se você não estiver logado no Swap, toda vez que você acessar, ele não vai aparecer. Então, esse daqui é o livrinho do Zord. Não é o Megazord, mas é o Zord. E olha só aí o esquema que a gente apresentou, assim que você vai ver o livro na biblioteca virtual, né? O objetivo era esse mesmo, da gente apresentar como que você acessa. Então, olha só, aqui eu tenho o livro direto, né? Além do mais, eu tenho os recursos. Ó, o mesmo esquema que eu apresentei para vocês está aqui no livro, que está ancorado na biblioteca virtual. Então, você pode acessar a biblioteca de qualquer lugar que você esteja, tá? É um acesso online. Você pode selecionar trechos. Né? Ó. Você pode colocar cor. Olha só, ficou rosa, ó, que bonitinho. Você pode adicionar uma anotação, você pode copiar lá para o seu Word, você pode pedir para ler em voz alta a partir daqui, se você estiver no ônibus, se você estiver lavando louça, se você estiver tomando banho. A gente vai ver aí algumas etapas aí mais específicas sobre esse acesso, mas aqui é só para dar o gostinho. Vocês viram então que eu tenho aqui o esquema do Zord lá na biblioteca e está disponível aí no ambiente virtual, tá bom? Bom, essa é a dinâmica e aí, até o momento, é esse o propósito, né? Ensinar exige pesquisa. E a pesquisa, ela tem basicamente essa estrutura. Um o quê, um para quê, né? O quê é o seu tema, é o assunto. O para quê são os seus objetivos. O porquê é a sua justificativa. E o modo, o como, é o modo de fazer, é o processo metodológico, tá? É claro que aqui eu trouxe generalizações, evidentemente. Não tem como eu discutir todo o processo de construção científica em um episódio, não é verdade? Assim, vocês vão ter que me ouvir o ano inteiro, 4 anos para entender. Mais ou menos, isso se lê, né? Se não ler, também vai ficar um pouquinho mais difícil. Mas, é claro, são generalizações. Se você quiser saber de fato a verdade, mesmo que provisória, você tem que ler, você tem que consultar os materiais. E os materiais que nós utilizamos nesse episódio foram Pesquisa em Educação, da Marli André,
que está disponível aqui no link, você pode consultar, porque o material interativo está aí no ambiente virtual. Educar pela Pesquisa, do Pedro Demo, que esse é o link para a biblioteca virtual. Praticar Ciência, que também está na biblioteca virtual. O Paulo Freire, né, que está disponível no repositório da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. O José Oswaldo Desordi. Então, todos os links estão disponíveis aqui. E, é claro, você precisa ler para você saber exatamente o que está acontecendo aqui. Este foi o nosso episódio 2, Ensinar exige pesquisa. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você aproveite para acessar os materiais, para fazer as leituras e segue reto toda a vida, que é logo ali. Até mais, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.